Seguindo para um próximo texto, falando ainda do apoio de Constantino à igreja, à restituição dos bens eclesiásticos, só que agora a partir do texto não de Lactâncio, mas de Eusébio. Vamos lá. Salve, estimadíssimo Anulino. É costume de nossa benevolência exigir que as coisas pertencentes ao direito à lei não só sejam respeitadas, mas também restituídas. Não era bem assim, né? Mas tudo bem. Mas deixa eu continuar lendo. Portanto, mandamos que, ao receber esta carta, faça com que sejam restituídas imediatamente às igrejas cristãs as propriedades que estejam sob o poder de qualquer pessoa em qualquer cidade ou lugar. É nossa vontade que voltem aos seus proprietários legais o que as referidas igrejas possuíam outrora. Toda vez que a vossa fidelidade souber ser verdadeira esta nossa injunção, ponha mãos à obra para que, quanto antes, lhes sejam devolvidos os jardins, as casas e qualquer outra propriedade que legalmente lhes tenha pertencido, de modo que conste que obedeceu ao nosso preceito. Adeus, amado e estimado Anulino. Então você olha para lá, bota mais um pouquinho, por favor, de café. Aí você olha para cá e verifica o seguinte, que assim, é onde a gente precisa ter uma percepção da diferença de governo para Estado. Porque uma coisa é o seguinte: por que está lá o texto fechado da Constituição? Para não virar bagunça e cada dia uma coisa mudar. Por que a gente tem eleição a cada 4 anos? Porque o camarada ele está ali, mas ele não é rei. Então ele está lá, ele governa dentro do quadrado da lei, porque o judiciário está de olho nele para ele não fazer nada fora da lei. E tem os parlamentares que tem o seu período também de renovação. A renovação devido ao caso do coeficiente eleitoral que a gente não entende, a gente vota no Fernando, mas quem entra é o Renato e acabou, né? E o Renato fica lá 1000 anos. Não sei como se a gente vota no Fernando, mas aí é uma outra situação. E quem tem que mudar essa regra do jogo é quem está no jogo. Renato nunca vai mudar essa regra. Voltando para cá, então você tem essa oxigenação no legislativo, no executivo. No judiciário não, tem ministro que vai ficar lá até os próximos 27 anos. Então, aí no caso, em que não são representantes do povo. E nessa situação você tem um lance como esse, em que assim, por que tem que ter a rotatividade? Porque é o Estado, não é a pessoa. Aqui qual era o problema? Se misturava o Estado com o governo, com a pessoa. Por quê? O cara entrou, eu faço o que eu quero. No caso da gente, quando isso acontece, fica parecido. É como se tivesse voltado lá para a Idade Antiga. Apareceu um cara sozinho, dá uma canetada no Supremo. Peraí, o Supremo são 11. Aí um dá a canetada e ficou por isso mesmo. Aí você olha e fala assim, mas peraí. Aí você tem, por exemplo, aquela situação do culto. Em São Paulo, um ministro decide uma coisa. Em Minas, um ministro decide outra coisa. Aí tu fala assim, que guardião de Constituição é essa? Aí eu sou obrigado a repetir. Que guardião de Constituição é essa, onde o problema praticamente idêntico, os estados são diferentes, mas o problema praticamente idêntico, vem decisões totalmente diferentes. Então a gente tem um Supremo ou tem 11 Supremo? Aí você vê, por exemplo, a questão do governo. Você tem, por exemplo, um prefeito que toma uma decisão, tem um outro prefeito que toma outra decisão. Então você tem, por exemplo, você está no estado, é uma coisa, você está no outro estado, é outra coisa, você está no município, é uma coisa, você está no outro município, é outra coisa. Aí nessa hora você pira. Então, ou seja, foi preciso acontecer a pandemia para a gente perceber o que são nossos políticos, para perceber quem são nossos juízes. Então, hoje é a pandemia, amanhã se tiver qualquer outra coisa, para o seu bem, Gilson, entende? Eu vou tirar a sua casa, mas é para o seu bem. Entende? Então aí você olha, e qual é a parte complicada? A parte complicada é que você vê gente comemorando polícia bater em trabalhador. Você vê gente comemorando guarda municipal bater em trabalhador. Quando, por exemplo, um policial baiano surtou, como diz a mídia, embora ele surtou entrando no carro, indo para um lugar popular, atirando para o alto e citando frases, de palavras de ordem. É um surto diferente, na minha opinião, mas tudo bem. Mas assim,
Aí você olha para esse caso todo, ou seja, enquanto um policial se sentiu angustiado de fazer isso, civis batendo palma. E os civis que sempre ficaram, polícia, para que precisa de polícia? Certo? Então aí você vê que assim, tem alguma coisa errada. Mas agora, quando a gente olha para cá, aqui justifica. A gente está falando de império. O cara é um rei, ele manda e desmanda. Agora no Brasil já tem 3 poderes para não ter um acima dos outros. Mas, certo? Então eu vou fechar aqui para a gente ir embora. A gente fechou aqui a palavra. A palavra, né, de Constantino, falando sobre a justiça da restituição dos bens. Pegando o outro texto, né, de Constantino,